Tá? E eu vou fazer só um teste, pessoal. Todo mundo aqui está conseguindo me ouvir, né? Vocês podem dar um ok aí no chat ou falar, não tem problema nenhum. Tá, perfeito. Então, olha só, pessoal. Primeiramente, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Adilson Mendes, tá? Eu sou o professor que vai ficar com vocês dia de quinta-noite. E é um horário um pouco ingrato às vezes, né? Esses dois últimos horários, porque o pessoal quer jantar, quer dar uma lida em alguma coisa, até dormir. Mas a gente vai tentar distribuir esse tempo da melhor forma possível, tá bom? A nossa disciplina, ela envolve muito o nosso pensamento e discussão sobre o SUS, tá? E sobre a saúde pública e os fatores que envolvem a mesma, tá? Eu vou logo falar algo para vocês, porque às vezes o pessoal fica se perguntando, nossa, como é que será e tudo mais. Mas, por exemplo, eu não peço, por exemplo, seminário, eu não gosto de pedir trabalho escrito, tá? Então vocês podem ficar menos preocupados na minha disciplina e não vai haver muito dessas coisas, tá bom? A nossa prova, eu ainda não sei se ela vai valer 10 ou se vai valer 7. Se ela ficar valendo 7, nós vamos fazer algumas atividades em sala de aula que vão valer ponto, tá? Eu digo sala de aula, mas transferido também para quem estiver pela plataforma. Se a nossa prova valer 10, nós vamos realizar atividades de fixação dentro da sala de aula ou via plataforma, tá? Da mesma forma, nós vamos exercitar o máximo possível tudo Olha que a ali um gente for caminhão imenso querendo falando aqui, passar, eles estão gritando ali, ó. tá? E aí, o que é interessante a gente falar? Eu não sei se vocês recordam do terceiro semestre muito bem dos conteúdos, mas provavelmente lá vocês fizeram, né, uma discussão, né, vocês falaram um pouco sobre a formação do SUS e sobre saúde pública de maneira geral. Antes da gente ver o nosso plano de aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre como vai ser essa dinâmica, né? De maneira geral, gente, nós vamos ver como é que está hoje organizada a estrutura em saúde pública que possa abordar, por exemplo, um portador de transtorno mental. Quando a gente fala em estrutura de saúde, que é a estrutura do SUS, das atenções em saúde, a gente precisa entender que sempre que a gente falar em saúde, nós estamos falando do indivíduo dentro da sua complexidade, Boa né? noite. Boa noite. Então, por exemplo, nós não podemos ver a saúde biológica sem avaliar a saúde mental e a saúde social, tá? E se eu perguntasse para vocês agora assim, gente, o que mais limita o indivíduo? Vocês acham que é a falta de saúde mental, a falta de saúde biológica ou a falta de saúde social? O que é que vocês acham? Qual a pergunta, professor? Hoje, o que é que vocês acham que mais limita as pessoas? É a falta de saúde biológica, mental ou social? Mental. Mental, professor. Perfeito. Então, olha só, vocês foram para um ponto muito importante, que é a característica mental. Quando a gente pensa em uma característica mental, nós estamos falando de um tipo de adoecimento que até hoje as pessoas ainda procuram entender melhor sobre, né? Se a gente for ler, inclusive, os estudos de anos atrás, na época de Pinel, em que falava-se que a doença mental ela era contagiosa, e ele foi lá morar, dormir no hospital para provar que não era, isso é muito curioso, sabe por quê? Porque uma vez agora, em 2020, 2021, eu li um autor que ele dizia que o adoecimento mental, entre aspas, ele é contagioso. Por quê? Porque ele falava que quando o indivíduo, um filho, um marido, uma esposa, está passando por um problema mental, ele está com transtorno de ansiedade, ele está com depressão, alguma coisa do tipo, os familiares também ficam muito ansiosos e até mesmo, né, tem algumas características muito mais severas relacionadas àquele indivíduo que está doente, né? Então, dificilmente hoje o indivíduo que ele adoece por uma doença grave, né, ele dificilmente adoece sozinho.
ele carrega consigo as pessoas mais próximas. Mas olha que coisa interessante. Saúde mental é tão importante quanto a saúde física, que é tão importante quanto a saúde social. Então, nós não podemos nunca tentar ponderar que uma é mais importante do que a outra, que uma pode ser, vamos dizer assim, explicada de uma forma como se tivesse mais relevância do que a outra. Isso não Até porque uma existe. prejudica a outra, né, professor? Exato, né? Então, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Se agora, né, são 8h56, 9 horas da noite praticamente, eu falasse assim para vocês, gente, se arrumem, tá? Eu vou pedir para um carro buscar todas vocês em casa. Eu vou pagar uma pizza para vocês, tá? E de presente eu vou dar R$ 1.000 para cada uma. Vocês iriam? Encantou, Provavelmente. professor. Pois é, Eu provavelmente, né, as não. pessoas tá muito desconfiado disso daí, né, Nayara? E aí o que é que acontece? É importante dizer que muita gente vai ficar, olha, bora, beleza. E se alguém te liga e fala assim, olha, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Aquele teu amigo que é muito próximo de ti, ele recebeu hoje um diagnóstico de câncer. A tua noite acabou, né? Poderia ser verdade, eu poderia estar te oferecendo R$ 2.000, te levando para jantar em um local muito legal. Tu ficou desanimado. Então vocês percebem como essa característica ela limita o ser humano de uma maneira assim imediata. E a doença física também, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de um câncer terminal, ela está limitada a fazer suas ações. E além de estar limitada a fazer suas ações, ela também tem um processo de adoecimento mental. Então, nós estamos falando de um ciclo que, ao longo do semestre, quando a gente fala em saúde na sala de aula, entendo a saúde dentro dessas três esferas: saúde biológica, a mental e a social. Tá. Olha que coisa interessante. Há algum tempo atrás, né, alguns autores consideraram os transtornos mentais como o mal do século. Ou seja, do ano de 2000 a 2100, provavelmente nada vai ser mais importante, né, significativo no mundo o processo de adoecimento do que os transtornos mentais. No ano de 2020, um autor falou, ele foi até usado em falar isso, ele disse que provavelmente os transtornos mentais vão ser o mal do milênio, ou seja, do ano de 2000 a 3000, nada vai superar isso. E por que ele falou isso, talvez? Porque ele percebeu que o adoecimento físico, como por exemplo a Covid-19, né, que foi a doença mais falada do ano de 2020, ela tem um poder de, mesmo tendo uma característica biológica, de elevar as pessoas a ansiedade, a problemas relacionados à parte mental e espiritual. Então, esse exemplo é muito importante para a gente ver que realmente a tendência da gente ver o maior número de pessoas passando por esse processo de adoecimento é grande. E eu pergunto para vocês: será que o Brasil, o estado do Pará, Belém, estão preparados para lidar com esse aumento no número de pessoas que estão adoecendo mentalmente? Não. Né? Pois é, né? Eu também acredito que não. É algo que nos preocupa muito, porque eu te pergunto, o que é que vai acontecer com esse indivíduo? Será que ele vai ficar limitado dentro da sua casa? Ele vai lá e comete um suicídio, né? Então isso é muito preocupante, sabe por quê, pessoal? Porque no Brasil como um todo, e lógico que o Pará não fica fora disso, eles valorizam o que nós chamamos, boa noite, Ana, de valorização da atenção terciária. Nós temos três setores na saúde. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso: atenção primária, secundária e terciária. Cada uma tem uma responsabilidade, né? Na atenção terciária, nós temos o tratamento do indivíduo já doente, né? Então, por muitos anos, provavelmente desde o início da... Professor, Diga. isso tem a ver com aquele pequena alta complexibilidade, por exemplo? Ou não? Tem a ver com alta, média e alta complexidade. Tem a ver, sim. Só que quando a gente fala de complexidade, nós estamos falando já muitas vezes de procedimento, tá?
mas de atenção em saúde também pode ser utilizado, tá bom? E aí, gente, vamos imaginar o seguinte: atenção primária, você tem ali uma estratégia de saúde da família, você tem uma unidade de saúde, você vai ter um centro de referência que é a atenção secundária, né? Por exemplo, as casas-dias, né, de atendimento à portador do HIV, e você tem a atenção terciária, né, que também é formada pelos hospitais de grande porte. Perfeito. Aí olha que coisa interessante. Historicamente, sempre se falou a respeito do tratamento de doença. O indivíduo, ele dificilmente olhava para o ser e olhava nele de forma holística, como indivíduo social, mental e biológico. Isso na saúde teve um reflexo horrível, né? Isso sobrecarregou a nossa atenção terciária, tá? Então, enquanto a nossa atenção primária, ela ficou ali, ó, lateralizada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, aqui em Belém, nós só tínhamos o pronto-socorro da 14 de março. Nós não tínhamos o pronto-socorro do Guamá, não tínhamos o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, não tínhamos a UPA. Eu não sei se vocês se lembram desse momento em Belém, né? Não sei se vocês já eram nascidos, já tinham noção, mas eu não sou muito mais velho do que vocês, tá, gente? Tenho só 30 anos. E aí, o que é que acontece? Naquela época, o pronto-socorro vivia lotado. Pronto-socorro até incêndio teve lá, né? E aí, superlotação, filas e filas. O que foi que fizeram? Construíram o pronto-socorro do Guamá, né? Construíram o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e construíram as UPAs 24 horas. O sistema de saúde não desafogou. Ele continuou superlotado. Aí eu pergunto para vocês, gente, por que isso aconteceu? Porque mesmo a gente construindo hospital, UPA e mais um pronto-socorro, o sistema ele não desafogou. Vocês têm alguma hipótese para isso? Sim ou não? Eu creio, professor, que seja por falta de profissionais qualificados também, né? Olha, vou te dizer que isso pode ser uma parcela que realmente existe. Mas existe um estudioso brasileiro que ele diz que quanto mais hospitais você construir aqui, mais doentes vão existir. Porque o nosso Uau. foco não é tratar doença. O nosso foco é trabalhar a prevenção. Enquanto se constrói milhares de hospitais, a unidade de saúde lá está enfraquecida. Por que eu não posso ajudar o indivíduo antes dele adoecer? Vocês já imaginaram quanto a gente economiza nisso? Não sei se vocês já perceberam, mas isso é uma jogada política, que quando a gente está vendo televisão e vai ter a inauguração de um novo hospital aqui no estado do Pará, tem uma propaganda mais ou menos assim, não sei se vocês já perceberam. Aí fala assim, novo hospital regional de Marabá. Aí parece uma imagem panorâmica, né, de helicóptero. Todo mundo fica, né, meu Deus, novo hospital. Porque a população ainda acredita que melhoria de saúde é o hospital. Mas o fortalecimento da atenção básica tá, ó. Você não vê esse tipo de comercial na televisão. Você vê, às vezes, toca lá um carimbozinho, fala só assim, olha, reforma da unidade da Sacramento. É só isso. Então, enquanto a gente não valorizar a atenção básica, você pode construir 1.000 hospitais, todos vão ficar superlotados. Porque o indivíduo ele não vai parar de adoecer. É muito diferente de você, por exemplo, lidar com a atenção básica. Tá? Dentro desse processo de adoecimento mental, eu pergunto o seguinte: nós temos fatores estressores na nossa vida, né? Então, por exemplo, às vezes você se estressa com o trabalho, né? Você se estressa por causa de questão financeira, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é que o indivíduo hoje ele está fazendo para aliviar o estresse dele? O que é que vocês têm feito para isso? Vocês cantam, vocês dançam, vocês pintam? Vocês fazem alguma coisa para aliviar o estresse de vocês? Ou vocês são estressadas 24 horas por dia?
Nada? Normalmente eu passeio, professor. Pois é, né? Então nós Próximo de estamos casa, né? Porque talvez certo. não dá. Então você deu um exemplo que você sai para passear, né, para poder ter novos pensamentos, né, e tudo mais. E olha que coisa curiosa. Quando a gente fala desse fator de alívio, muitas pessoas hoje em dia não estão conseguindo ter esse momento. Sabe por quê? Porque a rotina, né, muitas vezes ela está muito atribulada, né? O indivíduo tem que trabalhar, ele vai para um hospital, de manhã ele está numa unidade, ele tem que atender, ele tem que ir para ali, ele corre, 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 e muitas vezes ele tem dinheiro para usufruir, mas ele não tem tempo para isso, né? E isso tem diminuído. Diga, Larissa, você quer falar alguma coisa? Sim, professor, só um detalhe muito importante. Eu acredito que, infelizmente, uma boa parte da população também, ela só procura um médico quando apresenta algum tipo de problema de saúde, né? E Certo. apresentando esses principais fatores que você trouxe agora, de o que você faz para aliviar seu estresse, muitas das vezes as pessoas buscam pela opção mais rápida, tipo tomar algum comprimido, um remédio, então, Exato. por medidas extremas que só procuram Uhum. um médico, né? Exato. E aí a gente falando sobre isso, a gente ainda cai sobre o problema da automedicação, né? Que hoje em dia tem muita gente que fala assim, não, eu só durmo se eu tomar um Rivotril. E vocês sabem, né, que essas medicações a longo prazo vão causar demência. Diga, Alan, quer falar alguma coisa? Sim, sim, professor. Até mesmo complementando a fala da colega Larissa aí, Sim, eu já ia entrar nesse detalhe da automedicação e eu creio que isso virou até uma coisa culturada, praticamente, ainda mais no nosso Brasil, que sim, até na maioria de nós, assim, nós homens, a sim, gente tem esse receio de não querer ir para o hospital e a certo. gente acabou adotando aquela medida, tô com isso, tô com aquilo, eu vou procurar um anti-inflamatório, vou procurar um antibiótico, coisa do tipo, mas a gente não sabe se esse medicamento vai dar uma certa Sim. consequência mediante disso, isso daí faz com que até mesmo a, a taxa de mortalidade até aumente por cima de automedicação. E olha, Alan, foi interessante tu falar essa questão da questão dos homens, né? Que historicamente as mulheres têm expectativa maior do que os homens, né? Principalmente por esse pensamento. A mulher, ela trabalha muito mais preventivamente, né? Ela vai, faz um exame Papa Nicolau, que é o PCCU, ela faz ali um acompanhamento. O homem não, ele parece que ele é indestrutível, né? Isso ainda é uma característica machista, né, construída ao longo da história, onde ele acha que ele é o provedor, ele não pode adoecer, não tenho nada. E aí, infelizmente, né, uma situação. Pode falar, Pedro. Posso falar isso? Olá, boa noite. Boa Boa noite, senhor. noite. Então, professor, essa questão aí que a gente está falando sobre a prevenção, sobre a questão dos hospitais, que quanto mais você tem, mais você vai ter, você está projetando Sim, para aquilo, então você vai ter muito mais daquilo mesmo, de gente doente, até porque isso já é algo cultural, não você chegou a frisar aí, não se trata, não se trabalha na prevenção. É sim, um exemplo bem simples assim, você chega no médico, você leva lá alguns exames para ele vai olhar assim rapidamente e fala assim, ó, tudo bem, tudo tranquilo, você pode ir. Tipo assim, ele está dizendo assim, quando você tiver com diabetes, pressão alta, hipertensão, qualquer coisa, você volta. Porque ele não te ensina sim. nada, o que você tem que fazer para prevenir. E aí é Aham. algo muito mais profundo, porque você tem uma indústria farmacêutica que para ela doença é negócio, entendeu? Exato. O nome está dizendo indústria. Indústria é aquele cara que vende as ações e para ações sair eu tenho que vender. E as Uhum. pessoas, por outro lado, hoje você tem a informação, você tá no seu alcance, é o que as pessoas não querem. O pessoal diz assim, não, eu vou comer tudo o que eu quiser, depois eu vou ali, eu compro um comprimido, tomo um remédio, vou tomar, fica tudo bem. E não é assim, Exato. É. porque eu falo que eu sou farmacêutico, sou especialista em farmácia clínica também. Aí o que Sim, acontece? Como a Alan colocou ainda há pouco, se a pessoa tomasse o medicamento e não fizesse, fosse inócuo, não fizesse bem, mas não fizesse mal, tranquilo. Só que todo medicamento tem efeito colateral. E aí, além do sim. efeito colateral, é quando a pessoa começa a misturar várias drogas, que é a única diferença do Uhum. veneno para o remédio, isso é a dosagem. Quando a pessoa começa a Exato. misturar várias drogas, aí você vai cair em interação medicamentosa, que hoje a taxa em hospitais é de cada 10 pacientes usando 10 tipos de droga lá em UTI, é de 40%. Ou seja, de cada 10 pessoas numa Entendi. UTI, tem 4 pessoas tendo algum tipo de interação, que pode ser grave
ou leve, clinicamente perceptível, ou potencialmente letal. Isso está impregnado, né? Virou uma coisa cultural. Exato. Então, de todos os lados, vem uma parcela de culpa de todos os lados. E outra coisa, foi importante isso, né? Porque quando a gente fala do médico que fala, não, faz isso, faz aquilo, já passa medicamento, tem uma coisa inserida aí no meio chamada de educação em saúde, né? A educação em saúde é o processo de você tentar adaptar o indivíduo à sociedade que ele vive, através de bons hábitos, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, gente, chega uma menina na unidade de saúde com 15 anos de idade, né? E ela está grávida. Muitos profissionais de saúde ainda olham com olhares julgadores para essa menina. Não acredito, uma menina dessa idade, está com a vida acabada, está grávida, né? E por que eu digo isso para vocês? Porque o profissional hoje está tomando uma conduta, né, que não deve existir. E quando a gente quer falar de educação em saúde, nós vamos tentar, né, adaptar aquele indivíduo a um comportamento saudável, né? Mas olha que coisa interessante, nós não queremos interação, nós não queremos quebrar a cultura, por exemplo, do indivíduo, tá? A gente só quer realmente trazer hábitos bons. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, que é uma coisa assim que não chama muita atenção. Algumas tribos indígenas aqui no Brasil, elas tratam tuberculose com um chá feito de fezes de animais. Vocês teriam coragem de tomar esse chá se vocês tivessem tuberculose, sim ou não? Não. Sim. Não, Eu Não, sou né? jeito nenhum. que era não. Provavelmente vocês iam para o posto tomar, né, rifampicina, isoniazida, que são as medicações de tratamento. Então, eu digo para vocês, isso é uma questão cultural. Se eu estivesse lá na aldeia, muita gente olhar e falar assim, rapaz, esse índio, ele não acredito que ele faz isso, né? Da onde que ele tirou isso? Aí tu fala assim, não faz isso, por favor. Uma coisa é você indagá-lo, forçá-lo a deixar um hábito. Outro é você mostrar para ele por que isso tem que acontecer, né? E não pensem vocês que a cultura é mais forte e determinante. Indivíduos que estão lá numa aldeia, um indivíduo ribeirinho que mora lá na Ilha do Cumbu, nós somos formados por isso. Então, por exemplo, se hoje você faz uma cirurgia, amanhã você tem coragem de comer um caranguejo, comer pato, comer um peixe de pele, vocês têm coragem de fazer isso? Alguns, acho que não, né? Mas eu, por exemplo, eu não tenho problema com isso. Tem gente que quando tem um filho, veste ele no 7º dia de vermelho, que é diz que para afastar quebranto. Isso traz algum malefício para a criança? Claro que não, né? É uma questão cultural. Então eu como profissional, eu não vou querer quebrar, né, esse padrão cultural que eu percebo no meu cliente, no meu paciente. O que eu quero é tentar adaptar junto ao hábito dele hábitos de um pouco mais de certeza, tá? E aí, gente, nós vamos cair sobre a abordagem de todos os profissionais de saúde, do psicólogo, do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, sobre aquele indivíduo que está à frente dele, né? Sobre a dinâmica de saúde que pode se apresentar perante a ele, né? Porque hoje eu digo para vocês, não pensem vocês, né, que um médico quando se forma, ele é uma excelência profissional. Que quando o psicólogo quando se forma, ele já sabe muita coisa, quase tudo que ele precisa saber. Que o enfermeiro quando se forma, ele está preparado para qualquer coisa. Isso é uma grande mentira, né? A faculdade, alguns estudiosos dizem que ela lhe dá 30 a 40% de tudo que você usa na sua vida profissional. O resto você aprende na prática. Então, isso nos mostra que nós, profissionais da saúde, precisamos aprimorar o nosso olhar, deixar de olhar só para a doença, né? Olha, ele toma medicação tal, né? Olha, não sei o que mais e tal. E vamos olhar de maneira preventiva, né? Vamos olhar como evitar que esse indivíduo possa adoecer futuramente. Aí, professor, às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue.
mas nós não podemos mais manter um olhar que é conhecido na saúde como olhar biomédico, que é aquele baseado apenas no tratamento de pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que é o Alan, né, que é farmacêutico. André, eu não me lembro quem é, que falou que é farmacêutico. O André, professor. É? Beleza. André, sou eu. Tá, perfeito, André. E aí, o que é que acontece? O meu pai é farmacêutico, né? E aí, o meu pai, ele teve uma farmácia, tá? E aí, mas não foi a Big Ben, meu pai não tem rede de farmácia. Na época que ainda não tinha as grandes redes de farmácia, ele tinha farmácia aqui, né? Então, a minha mãe, né, ela achava aquilo o maior barato, né? E até hoje, por exemplo, hoje meu pai não tem mais farmácia, ele está concursado, trabalha, está quase para se aposentar. Então, a minha mãe tem um hábito de quando alguém liga para ela, tipo a minha tia, uma prima, alguma coisa, fala: olha, eu estou sentindo isso, isso. A minha mãe consulta a pessoa. E ela não é médica, ela não é da área da saúde. E ela fala: olha, fulana, tu tem que tomar tal coisa, eu vou te arranjar. Entendeu? Então, eu já chamei a atenção dela sobre isso, porque a gente vai condicionando o indivíduo sempre a pensar dessa forma. Eu vou dar um exemplo para você. Gente, quantas pessoas acham que psicólogo é um profissional só para tratar, como eles chamam, quem é doido, né? Quantas pessoas sabem que fazer uma ação terapêutica, né, ter esse momento, ele é muito valioso para o indivíduo se autoconhecer. Quantas pessoas mudam as suas vidas tendo contato com um profissional da área da psicologia? Mas, infelizmente, isso não acontece porque ainda tem um olhar muito preconceituoso por causa disso. Olha, o fulano, ele foi no psicólogo. Será que ele está tendo alguma coisa? Não, gente, que é isso? Então, antes da gente tentar trabalhar preventivamente, da gente conversar com o indivíduo para que ele se adapte ao meio, a gente também precisa quebrar olhares preconceituosos. Certo? Gente, alguém tem alguma pergunta até agora, sim ou não? Até agora não. Perfeito. Então, qualquer coisa, fiquem à vontade, vocês podem falar o que quiserem, perguntar o que quiserem, tá bom? E aí, Professor, gente? Oi, diga. até mesmo completando a sua fala, assim Sim, como tem pessoas que têm esse preconceito com quem vai procurar ajuda, assim é o preconceito com quem atua também sim, na área, sim, seja ela da psicologia, fisioterapia ou coisa do tipo, porque quando a gente falar, no caso, eu tenho um amigo que ele é educador físico, né, e tem especialização na saúde mental, e ele certo. estava até relatando comigo lá que ele trabalhava no Hospital Gaspar Viana, e Sim, tinha muita gente que tirava sarro com ele, mas eu nunca vi doido fazer exercício, coisa do tipo. é, Então, tinha muito desses pensamentos. Assim como as pessoas procuram ajuda e tem esse preconceito, assim é com quem atua também. sim. E na verdade, sabe o que é o mais triste de tudo? É que não que a gente entenda que a população às vezes perceba dessa forma, mas é ver os próprios profissionais da saúde julgando o colega pela área de atuação, né? Então isso ainda é uma coisa muito mais triste, né? Que infelizmente é muito presente. Já diga, Larissa. A gente até entende quando é julgado pelo senso comum das pessoas de fora, pela Sim, ignorância. Mas quando se trata de profissionais da saúde, da área, que conhecem, já é algo assim que nos choca de uma forma tão grande, porque eu conheço profissionais da área da saúde também que têm esse pensamento pequeno, sim. ignorante, porque para chegar a um ponto de falar isso como o Alan falou, é bem E complicado. realmente, gente, quando a gente for falar melhor de saúde pública, que a gente vai falar das mudanças que o SUS trouxe para a gente, nós vamos perceber que cabe a cada profissional tentar fazer a mudança, né? Porque isso vai depender de cada um. Porque tem gente que acha, não, sozinho eu não consigo. Não, cada um precisa fazer a sua parte, né? E aí a gente vai perceber ao longo das nossas aulas
Como a gente pode fazer isso, né? E como esse sistema ele tá, né, todo enrolado por política, por entravos, né? E a gente percebe muito isso. Mas não se preocupe que a gente vai falar muito sobre isso ainda, tá? Olha só, gente, falando ainda sobre a questão da nossa saúde pública, principalmente das ações que envolvem adoecimento mental, ação do psicólogo, a gente precisa entender que o SUS, né, como programa, como Sistema Único de Saúde, ele não é muito velho, né? Ele surgiu há aproximadamente uns 32, 33 anos, através da 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? A gente vai ver até isso daqui a pouco. Vamos falar sobre isso. E aí o que é que acontece? Quando o SUS surgiu, ele veio modificar todo o cenário de saúde que nós estávamos naquele momento. Quando o SUS surgiu, eu não era nascido. Mas, por exemplo, a partir do surgimento do Sistema Único de Saúde, foi quando a saúde mental teve um leve avanço, onde o olhar holístico do indivíduo teve um leve avanço, tá? Então foi a partir daí que começou-se a pensar melhor na saúde dentro do critério mental, biológico e social. Então nós podemos dizer também que o SUS, ele é o resultado de uma luta popular. O SUS não foi algo dado pelo governo, né? Ah, vamos criar o SUS, gente. Não. Isso foi o reflexo de muita luta social, porque as pessoas estavam adoecendo. O que a gente fazia antigamente com o portador de transtorno mental? Jogava ele no hospital, a política hospitalocêntrica, né, manicomial, ficava lá a vida inteira, sofria assédio físico, moral, sexual. E hoje ainda acontece isso, claro, mas naquela época era muito mais frequente. Ele era visto como incapaz, ele era visto como um indivíduo que ele não poderia viver em sociedade, e nós sabemos que isso é muito diferente do que se achava naquele período, tá? Eu vou, gente, agora espelhar aqui o plano de vocês, tá? Aí a gente vai direto só comentar sobre alguns assuntos que nós vamos ver, tá? Vocês estão conseguindo ver, gente, o plano? Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. Então, deixa eu só fechar essa aqui, só um minuto. Pronto. Então, gente, isso daqui a pouco eu vou colocar na plataforma, tá? Eu vou só puxar aqui para vocês verem logo um quadro que é sobre a nossa discussão, tá? Então, hoje é um dia que a gente vai falar um pouco sobre essa apresentação do nosso plano de ensino e esses diferentes conceitos de saúde e doença, né? Que é essa conversa que a gente está tendo agora. Ao longo dos nossos encontros, gente, nós vamos poder falar sobre como é esse cenário de saúde pública aqui em Belém, no Pará, no Brasil, tá? Como é que está o adoecimento mental, o que é que os profissionais enfrentam de dificuldades e o que eles têm de maneira positiva dentro desse cenário, tá? Nós vamos ver como é que é a organização desse sistema. Por exemplo, hoje, o indivíduo que passa por um surto psicótico, ele vai para onde? Ele precisa ligar antes? Ele precisa fazer tal coisa? Então a gente vai entender um pouco esse fluxo, como funciona. Tem uma coisa aqui no conteúdo programático de vocês que eu não sei se isso vai agradá-los. Nós vamos falar sobre amostragem em saúde pública, ou seja, matemática. Vamos falar de amostra probabilística e não probabilística, tá? Mas não se preocupe que eu não vou colocar em prova nenhum cálculo matemático para vocês fazerem, tá bom? Vocês já deram estatística? Já, né? Sim. Já, então perfeito, tá? Então nós vamos falar superficialmente sobre isso e já vamos começar falando também sobre o Sistema Único de Saúde, tá? E aí vocês vão ter a primeira avaliação de vocês, tá bom? Logo em seguida, nós vamos falar um pouco sobre essas políticas públicas de saúde. Na verdade, a gente já vai falar isso ao longo do semestre todo, desde o início. E vamos falar dos programas federais de atenção à saúde mental e outros que caracterizam esse nosso sistema de saúde, tá? Além do que a gente vai conseguir caracterizar o que é um hospital terciário, secundário, o que é a estratégia de saúde da família, o que é uma unidade básica de saúde. Então, nós temos um conteúdo, gente, relativamente pequeno. A gente vai conseguir trabalhar muito bem, tá, ao longo desse nosso semestre. Eu acredito que todo mundo aqui tem tendência de tirar notas boas
e passar, tá bom? Eu vou agora espelhar aqui, é só uns slides, gente, de apresentação, né? Só para a gente poder falar inicialmente sobre uma coisa importante aqui, tá bom? Então, olhem só, a gente falou sobre o SUS ainda há pouco, vamos só tirar uma dúvida sobre umas coisas importantes aqui, tá? O marco da reforma do sistema de saúde brasileiro foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, cujo lema é o seguinte: saúde, direito de todos e dever do Estado. Olhem só essa frase, porque na Lei Orgânica da Saúde, que é a lei que instituiu o SUS, tá? Lá tem escrito: saúde, direito de todos, dever do Estado. O que é que significa dizer isso? Que todos têm acesso a um serviço de saúde bom e que o Estado tem a obrigação de fornecer isso para as pessoas. Então, hoje em dia, se uma criança, um adulto fazem tratamento de uma medicação que custa R$ 1 milhão e ela não tem como pagar, o Estado é obrigado a fornecer essa medicação. A gente vê muito isso na televisão, né? Tanto que os familiares, às vezes, acionam o Ministério Público para receber essa medicação. Tá. E, gente, se eu perguntasse para vocês o seguinte, vocês acham que o SUS ele é uma coisa muito boa? Vocês acham que é uma coisa boa ou é uma coisa regular? O que é que vocês acham? Regular, eu acho. Regular? E, Nayara, por que tu acha que é regular? Ele funciona, só que não funciona totalmente, nem não da devida forma em todos os lugares, entendeu? Certo. Perfeito. Mais alguém ia falar? Eu acho Diga, Larissa. bom, professor, perto, porque como eu estudo bastante a história do SUS, Sim. perto do movimento histórico do SUS, perto para hoje em dia, está muito bom, Sim. né? Comparando com os momentos históricos, né? A evolução Sim. histórica das políticas de saúde. Certo. Comparado, sim. Porque se a gente for comparar para outros países, por exemplo, Estados Unidos, aqui Brasil, o atendimento é universal. Já nos Estados Unidos, não. Então, Sim. né, tem uma diferença enorme. Óbvio, tem seus defeitos, óbvio, mas perto, comparado a antes, é bom. Certo, com certeza. Certeza absoluta. Diga, André, você ia falar alguma coisa também? Só complementando aí o que a Larissa falou, na verdade, tinha um exemplo, né, para muitos países aí. Agora, é óbvio que, não só teoricamente, assim, tem muita coisa que está na frente de muita gente. Agora, quando chegou na hora da prática, aí já entra na hora da gestão, né, corrupção, muitos desvios, muitas coisas, mas, assim, o plano em si é espetacular. E Sim, aí, sim. muitas coisas que acontecem também é coisa muito boa que está na frente de muita gente ainda. Exato. É Diga, verdade. Larissa. É Larissa, não era que falar? Eu tô falando, Profe- Nayara. Boa noite. Boa tá noite. falando? E Pode Tá falar, falando. gente, não tem problema, a gente Ai, meu organiza Deus. tudo aqui. Pode Vai, continuar. Gilanda, fala. Ai, meu Deus. Vai, amiga, pode falar. Obrigada. Eu concordo assim com a palavra dos três colegas que acabaram de falar, porque eu estudei um pouco eu fiz enfermagem, eu comecei a estudar e tinha uma matéria que falava a respeito do SUS, como funciona aqui, desde quando tudo Sim. começou. Então, para mim, a minha opinião, para resumir, é bom. Agora, o que seria melhor se tivesse bons gestores. Sim. O que prejudica, sabe, em todos os sentidos, é isso, são os maus gestores, entendeu? É a Certo, questão, o perfeito. plano é bom, né? Que nem Sim. eles estavam falando. Quanto a prática, funciona. Eu mesma já fiz tratamento por lá. Foi um tratamento de um medicamento bem caro, né? Que eu consegui pelo SUS. E não assim, não Certo. demorou. Ele funciona, que nem eu falei. Não, é regular, né? Funciona Sim. não da mesma forma como deveria, como está no papel, mas funciona. Então, eu acho que é por isso regular.
Pois é, e aí é importante falar sobre isso, porque assim, no papel, gente, no documento original, o SUS é perfeito, né? Só que na nossa dinâmica de aplicação do mesmo, ele tem muita fragilidade. É os profissionais que não conseguem realizar as atividades de maneira correta, é o próprio sistema político que envolve o SUS, que tira recurso, que rouba recurso, né? Eu acho interessante, existe uma entrevista com o Enéas, não sei se vocês lembram, Enéas foi um político que era careca, tinha uma barba grande, ele era médico, Sim. e o Enéas, ele era paraense, não sei se vocês sabem disso. E aí, em 1994, ele estava concorrendo à presidência, se eu não me engano. E aí ele foi numa entrevista, em 94, faz tempo. E aí falaram para ele assim, olha, candidato, o Brasil, sem dinheiro, como é que o senhor pretende recuperar a saúde? Aí ele falou assim na entrevista, a maior mentira que contam para o povo brasileiro é que o Brasil não tem dinheiro. Isso é uma grande mentira. Ele falou dinheiro existe, ele só é mal administrado, né? E esse cara falou algo que até hoje é verdade, né? Por exemplo, se hoje a gente pega uma pessoa que é extremamente consumista e eu coloco na mão dela R$ 500, ela vai lá no shopping e gasta agora. Agora, se você põe R$ 500 na mão de uma pessoa empreendedora, ela faz virar R$ 5.000, né? Então, isso é muito interessante porque, vamos dar um exemplo aqui muito famoso. A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, né? É uma megalópole junto com São Paulo. Rio de Janeiro enfrenta uma crise de saúde pública há décadas. Não sei se vocês acompanham isso pelo jornal. Há décadas, né? Então, por exemplo, mas por que isso está acontecendo? Tá aí, gente. O histórico político dos últimos 15 anos é só de roubalheira, né? Então, isso nos mostra que a fragilidade do SUS também está associada às questões políticas pertinentes, né? Achei engraçado, acho que não sei se foi a Larissa que falou, nos Estados Unidos a gente não tem essa facilidade de acesso ao serviço. Isso é interessante porque na época que o Barack Obama ele era presidente dos Estados Unidos, ele acionou uma comissão para tentar estudar Exatamente. o SUS e tentar levar para lá. E ele não conseguiu fazer isso. E olha que é, entre aspas, o país mais rico do mundo, né? E ele não conseguiu A fazer galera lá é isso. super egoísta em relação a pensamentos e pensar no outro. Tu é doido ali, cara. Olha, se você. Vou dar um exemplo para você lá. Se você cair e quebrar o braço, eles te levam para o hospital. Beleza. Você faz o tratamento, faz a medicação. Quando você sai, eles te dão a conta, né? E se você não pagar, e se você cair, se machucar de novo e precisar ir naquele hospital, o hospital pode recusar o seu atendimento, porque você tem débito com ele. Já pensou? Na verdade, professor, também ele vai buscar a conta bancária do cara, como é que ele trabalha, quem ele é, para poder saber se ele pode ser atendido. Tem todo um processo. Pois é, então, gente, eu digo para vocês assim, entre troncos e barrancos, né? A gente ainda tem aqui, por exemplo, acesso à vacina gratuita, nós temos atendimento em vários setores de maneira gratuita, então o SUS, ele é uma coisa muito boa, mas que vai precisar melhorar ao longo dos anos, tá? Bom, nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, os principais temas debatidos nessa conferência foram: letra A, saúde como direito de cidadania. Olha só que coisa interessante. A saúde, né, ela é o reflexo de um direito básico do cidadão, né? Vocês já imaginaram o que é a falta do acesso para o indivíduo? Vou dar um exemplo para vocês, gente. Vocês devem lembrar do ano passado, entre março, abril, maio, que foi o boom da Covid-19 aqui em Belém. Vocês lembram daquelas imagens das pessoas chegando lá na porta da Policlínica na Almirante Barroso e ninguém era atendido, das pessoas carregadas no carro, passando mal, era um desespero, né? Então isso mostra que a falta de acesso, né, ao serviço igualitário de saúde é uma quebra de cidadania. É a quebra do direito mais básico do indivíduo.
E nós não podemos pensar, como eu já falei para vocês, apenas no adoecimento biológico. Existe o adoecimento mental e o social, tá? Outra coisa debatida na conferência foi reformulação do Sistema Nacional de Saúde. Então, gente, o setor de saúde, ele era muito visado em algumas partes específicas. Só tratava o doente, só dava a medicação X. Com a reformulação desse sistema, o Brasil teve um novo olhar sobre os indivíduos. Aí surgiu centros de fisioterapia, de reabilitação, locais que trabalhavam com saúde mental. E aí sim o país começou a ver um novo cenário que envolvia o adoecimento. Como eu disse para vocês, isso ainda precisa melhorar bastante, mas já demos um passo muito importante dentro da formação do SUS, tá? Outra coisa importante, letra C, é o financiamento do setor. Então, olha só, gente, eu não sei se vocês já viram isso, mas às vezes a gente passa na frente de um hospital particular e tem uma placa assim, atendemos o SUS, né? Então, alguns órgãos privados, eles podem investir no SUS. Isso é uma coisa boa, assim como o SUS pode investir na atenção primária. É uma coisa boa, porém perigosa. Por que que é perigosa? Vamos imaginar o seguinte. Um exemplo, tá? Vamos imaginar que hoje o Hospital de Clínicas, ele é o único local em Belém do Pará, na região metropolitana, que atende um portador de transtorno mental. O Hospital de Clínicas, um exemplo. Vamos imaginar que ele só tenha 10 leitos. Só tem 10 leitos no Hospital de Clínicas. É um pouquíssimo número de leitos para uma região metropolitana desse tamanho. Tá bom. Vive cheio de gente, o município com o estado não sabe mais o que faz. E aí você tem uma clínica particular, né, psiquiátrica, que lá tem 20 leitos. Tem mais leito nesse hospital particular do que no hospital de clínicas. Tá bom. Quando você liga para o hospital particular e você pergunta, olha, o meu filho vai ficar internado aí. Quanto é a diária? Tá. Olha, senhora, a diária aqui tá R$ 250. Oh, beleza, R$ 250. Tá bom. Tá ótimo. O dono do hospital tá lá, até o momento que o secretário de saúde de Belém liga para ele. Olha, seu fulano de tal, doutor, o município ou o estado tem interesse em alugar, né, os leitos do seu hospital para a utilização pelo SUS. O que é que o dono do hospital fala para ele? Claro, se o senhor quiser todos os meus 20 leitos, eu dou para o senhor. Aí a gente para e pensa, será que o dono do hospital ele foi esperto fazendo isso? Será que é tão produtivo para ele assim? Aí olha que coisa interessante, quando o secretário de saúde pergunta para ele, quanto é a diária? Aí ele fala, a diária aqui é R$ 500, senhor. Poxa, R$ 500, né? O que é que o município de Belém vai fazer? Nada. É o único lugar onde tem leito. Não tem para onde correr. Ele vai ter que pagar R$ 500 por dia para cada leito que ele quiser do hospital particular. E aí ele vai pagar. E olha que coisa interessante. Se paga a diária, mesmo sem utilizar. Porque o cara não pode chegar lá, peraí que eu ainda vou ligar para o secretário, para o prefeito, para eles pagarem para você ficar. Não, ele já paga. Aí o dono do hospital, que está ganhando R$ 500, chega um paciente particular dele. Doutor, eu preciso ficar internado, tem algum leito? Tem. Aí ele pega o paciente particular e joga no leito do SUS. Aí ele pega R$ 250 do paciente, mais R$ 500 do SUS. E ao invés dele ganhar R$ 250 por dia, ele ganha R$ 750 por dia. É por isso, gente, que tem muita clínica particular querendo atender o SUS hoje em dia.
É por isso que tem muito hospital querendo atender o SUS hoje em dia. Alguém tem alguma pergunta, gente? Algum questionamento, alguma coisa? Professor, Diga, meu amigo. é muito interessante isso que o senhor acabou de falar. Eu morei 5 anos em São Paulo, né? E na Sim. época eu fui casado. A minha ex-esposa, ela teve um acidente de moto Certo. no Porto de Santos. Aí chegando lá, o que aconteceu? Ela chamaram, né, o SAMU, aí levaram ela Sim. para Santa Casa. Lá na Santa Casa, lá de São Paulo, eles atendem particular e SUS. Aí Certo. nisso daí, foi lá o clínico, olhou para a perna dela e falou: olha, vai ter que amputar. Aí nisso daí a minha esposa ainda conseguiu falar: eu tenho um plano de saúde. Certo. Aí ele, deu uma parada. Ele falou: então a gente vai fazer cirurgia, tal, já modificou tudinho. E o que aconteceu? Esse médico que atendia ela, ele era tanto do plano de saúde, ele era tanto do governo. Sim. Então, eu fiquei até pensando agora, o quanto de procedimento que fizeram nela e colocaram nas costas do SUS. Com certeza. E também pelo plano de saúde também. É complicado, seu amigo, porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. A minha avó, quando era viva, ela passou por uma cirurgia. Ela foi tirar um pedaço do intestino. Ela fez por videolaparoscopia, né? Não teve corte. E eu fui acompanhar a cirurgia dela no bloco cirúrgico. Tá bom. O médico fez o corte. No meio da cirurgia, ele olhou para mim e falou assim: olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente tirou um pedaço do intestino e a gente pode suturar, né? Só que suturar é muito perigoso. Tem risco de causar infecção. O paciente não fica muito bem dessa forma. Mas a gente pode também usar um tipo de grampo que tem agora, que é perfeito, o paciente não sente nada. Mas o que é que acontece? O plano de saúde não cobre, né? E custa R$ 3.800. O cara falou isso lá em cima da minha avó, né? Do meu lado. E pediu para eu escolher o que eu queria. Se eu queria suturar, que era mais perigoso, ou se eu queria o grampo, que era particular. Eu tinha certeza que o meu pai, os meus tios, eu, seja quem for, a gente ia pagar, né? E aí eu falei pro cara, o médico, faz particular. Não tem problema nenhum, faz particular, que já é melhor. Quando ele pediu a peça, o cara trouxe para ele, né, o negócio do grampo, e eu falei assim mesmo, é uma pena que o plano de saúde não cubra esse tipo de procedimento. E o cara que trouxe o grampo falou assim, mas qual é seu plano de saúde, o dela? Eu falei, a Unimed. Eu falei, não, a Unimed cobre sim. Tu entendeu agora? Ele ia colocar a peça no plano e ia ganhar 3.000 e poucos reais, né? Aí o médico ficou super sem graça. Olha, mas cobre mesmo? Cobre. E aí fizeram pelo plano de saúde. O médico, quando acabou a cirurgia, que ele subiu para falar com meu pai, com meus tios, tu acredita que ele perguntou pro meu pai se ele podia dar R$ 50 para ele, porque ele precisava pagar uma moça que ele trouxe para ajudar. Cara, isso é o absurdo do absurdo. Quantos profissionais de saúde estão por aí querendo enriquecer, brincando com a vida das pessoas? Né? Então é um exemplo, infelizmente, muito triste. Tá bom? Gente, olhem só. O relatório da 8ª Conferência de Saúde orientou os constituintes dedicados à elaboração da Carta Magna, que foi a carta que deu origem a todo o SUS, de 1988, e os militantes do movimento sanitário. Os eixos do relatório foram os seguintes: instituição de saúde como direito de cidadania e dever do Estado, ou seja, é um direito nosso ter acesso à saúde e saúde de qualidade. Compreensão
da determinação social do processo saúde e doença. O que é isso? É entender que o meio onde o indivíduo ele está inserido, ele tem a possibilidade de adoecer o indivíduo de várias formas. Eu pergunto para vocês, a violência, ela adoece as pessoas? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, vamos imaginar uma mulher, né, uma jovem, que está andando por uma rua e ela sofreu um assalto, e o assaltante foi violento, pegou as coisas dela e tentou abusar sexualmente dela, mas não conseguiu. Vocês acham que essa mulher esquece disso no outro dia? Não. Será que ela esquece disso daqui a uma semana? Não. E quantas vezes será que ela vai querer passar por aquela rua sozinha? Talvez nunca mais. Aquela questão social, que é a violência, marca aquele indivíduo pro resto da vida, né? Então aí nós temos um exemplo de como pequenas coisas no cotidiano, e eu digo para vocês pequenas coisas, para quem vê de fora, né? Como uma batida de carro, né? Como um assalto, né? Como um homicídio, aquilo mexe com as pessoas, né? E a gente, como muitas vezes é indiferente da situação, a gente acredita que aquilo é uma coisa que faz parte, né? Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade, né? Então, a gente precisa entender que o nosso olhar, como eu disse para vocês, ele precisa ser cada vez mais treinado, né? Ele precisa ser cada vez mais individualizado e cuidadoso. Letra C, reorganização do sistema de atenção com a criação do SUS. Então, agora que o SUS se tornou vivo, né, nós vamos poder referenciar uma pessoa, contra-referenciar de um sistema, porque, gente, o fluxo é esse. Vamos imaginar aqui. Esse aqui é o primário, esse aqui é o terciário. O cara chegou mal na atenção primária. Tá com tosse, tá com febre. Aí o médico lá passa uma medicação para ele, ele retorna para casa. Quando ele volta, ele descobre que ele está com tuberculose e está com HIV. Então, ele é referenciado para o sistema secundário. Lá fazem o tratamento, faz a carga viral, ele fica tranquilo. Ele volta para a atenção básica. Se ele passar mal ao ponto de precisar de internação, a atenção básica referencia ele para o hospital. Qual é o grande problema hoje em dia? Que o cara, quando está com tosse, quando ele está se sentindo um pouco mal, ele não vai mais para a atenção básica. Ele quer ir direto para o hospital. E aí todo mundo quer ir para o hospital. E aí isso fica saturando o sistema. Enquanto ele pode tratar disso lá. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um CAPS? Vocês já viram a riqueza de ações que às vezes ocorrem no CAPS? Quando a gente vê todos aqueles indivíduos conversando, pintando, né? Nise da Silveira, a grande psiquiatra carioca, já falava disso, né? Que o indivíduo, ele não é 100% psicótico. Ele tem partes boas que precisam ser valorizadas. Essa valorização, essa mulher que falou isso há tanto tempo, já estava pontuando como a prevenção ela ia ser importante em momentos como hoje, de 2020 e 2021. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta, gente? Sim ou não? Nada? Então, gente, olhem só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Excepcionalmente hoje, eu queria apresentar para vocês apenas essa introdução, tá, da disciplina de vocês. Aqui no meu relógio são 10 horas da noite. Então, eu queria finalizar agora com vocês, tá bom? Eu espero que essa nossa conversa inicial possa ter sido muito produtiva, né? Eu percebi que vocês participaram muito, falaram das experiências de vocês, e é isso que eu espero de vocês aqui na nossa sala de aula, tá?
Só queria fazer uma última pergunta para vocês. A turma de vocês está 100% pela plataforma ou vocês têm alguém que está vindo presencial? Acredito que a maioria está pela plataforma. Plataforma, né? Porque eu achei estranho que não tem ninguém na sala de aula, tá? Então, gente, agora mesmo eu vou colocar esse slide que a gente vai dar continuidade depois na plataforma. Vou colocar nossa aula gravada e o plano de ensino de vocês, tá bom? Queria agradecer pela atenção de todos, pela participação de todos. Vocês têm representante de turma? Sim. Tem. Eu vou botar meu telefone aqui. Aí vocês podem anotar, passar para ele. O que vocês precisarem, vocês falam comigo, tá bom? Acabei de colocar aí no chat. Tá bom, gente? Então, uma boa noite e muito obrigado, tá bom? Valeu, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite, Até a professor. Boa próxima. noite. Boa Boa noite para todos. Boa noite.